Boa tarde, pessoal. Então, vamos lá, né? A atividade de hoje é essa daqui. Nós vamos falar hoje sobre conjuntos, operações com conjuntos e conjuntos numéricos, certo? Então, a gente tem aqui a parte introdutória, que fala o que são conjuntos, né? Alguns tipos de conjunto. E aqui eu explico que é a nomenclatura dos conjuntos. Ó, esse aqui, A, o conjunto A, que é representado sempre por letra maiúscula, é igual a x pertencente aos inteiros, tal que, essa barrinha significa tal que x é um número par. Então, que conjunto é esse daqui? Esse é o conjunto dos números pares, então pode ser, como é inteiro, ele pode ser negativo também, né? Então, ele pode ser -2, ele pode ser -3, ele pode ser 1, ele pode ser 4. Tem todos esses números aí, aqui dentro desse conjunto A, certo? Aí, nós temos explicando isso daí direitinho. Aqui eu tenho outra opção, ó. J é igual a x pertencente aos naturais, tal que 3 é menor que x e x é menor que 7. Então, esse conjunto aqui significa que os números que pertencem a esse conjunto, eles estão entre 3 e 7. Não pode ser 3 porque aqui diz que o 3 é menor. E não pode ser 7 porque aqui diz que o x é menor que o 7. Né? E como diz que está pertencendo aos naturais, significa que só pode ser aqueles números positivos, os que a gente usa para contar, né? Quando eu digo assim, ó, x pertence aos naturais, eu quero dizer que todo mundo que vai estar nesse conjunto aqui vai receber o nome de x aqui, vai poder entrar nesse lugar do x aqui. A x pertence aos naturais, tal que esse x ele tem que ser maior que 3 e menor que 7. Então, como eu poderia escrever esse conjunto? Dessa maneira aqui, ó. 4, 5 e 6. Quem são os números naturais que são maiores do que 3 e menor que 7? São esses aqui, ó, 4, 5 e 6. Então, o conjunto J também pode ser escrito assim, certo? Mas o que que acontece? Às vezes, o conjunto ele tem muitos elementos, como, por exemplo, esse conjunto aqui. Cadê? Esse conjunto aqui, ele tem infinitos elementos, porque ele pertence aos inteiros, então ele tanto pode ir para cá infinitamente, como ele pode ir para lá infinitamente na reta numérica. Deixa eu ver se foca. Pronto. Então, como é que eu ia representar esse conjunto aqui, todas as vezes que eu fosse falar nele, se ele é infinito? Então, os matemáticos criaram um sistema de nomenclatura para poder escrever esse conjunto de uma maneira que ele ficasse pequenininho assim, que eu pudesse escrever um conjunto enorme, infinito, de uma maneira finita, que é justamente essa nomenclatura aqui. Existem outros tipos de representação de conjuntos também, que chama diagrama de Venn. É essas bolinhas aqui que a gente pode representar os conjuntos. Ó, vocês percebam que eles estão indicados por letras maiúsculas e dentro a gente tem os elementos deles. E conjuntos não se resume só a números, né? Existem conjuntos numéricos e existem conjuntos também não numéricos, ó. Aqui tem alguns exemplos. Ó, conjunto de cores primárias, tem vermelho, amarelo e azul. Conjunto de letras do alfabeto. Conjunto dos estados brasileiros. Conjunto dos meses do ano. Conjunto de peças de roupa que você tem no seu guarda-roupa, enfim, várias coisas. E aí aqui nós temos operações com conjuntos. Eu coloquei esses símbolos aqui para que vocês se atenham a eles também, porque a gente vai usar muito eles nessa atividade, certo? Então, pertence e não pertence, está contido e contém, não contém, existe e não existe para tudo. Isso daqui vocês vão ver muito ainda nas questões de matemática por aí, pelo meio da vida de vocês. Então, é bom que vocês se acostumem. Quando eu digo pertence ou não pertence, eu estou falando de um elemento dentro de um conjunto, certo? Aqui, por exemplo, ó, se eu disser o elemento 4, ele pertence ou não pertence ao conjunto J? Então, aí sim eu uso pertence ou não pertence quando eu falo de um elemento em relação a um conjunto, certo? Quando eu falo contido e não contido, contido, não contido, e contém e não contém, eu estou falando de subconjuntos. Para quem não sabe o que é subconjunto, o subconjunto é uma parte pequena de um conjunto maior. Se, por exemplo, eu pegasse um subconjunto desse J aqui, formado por 4 e 5, ele seria um conjunto dentro de outro conjunto. É isso que é um subconjunto, é um conjunto pequeno dentro de um conjunto maior, certo? Ó, aqui nesse exemplo, por exemplo, nós temos os números reais, esse que a gente vai falar mais tarde. Nós temos os números reais, dentro dele nós temos os irracionais, os racionais, os inteiros e os naturais. Todos esses aqui são subconjuntos de R, tá certo? Então, são conjuntos menores dentro de um conjunto maior. E o próprio R também é subconjunto dele. E o vazio também é subconjunto dele, mas esse é assunto para outra aula, tá? E aí a gente tem aqui interseção de conjuntos. Mas primeiro deixa eu falar um pouquinho aqui sobre essa coisa do contínuo e não contínuo. Então, quando eu falo sobre esses conjuntos aqui, sobre os subconjuntos, eu posso dizer que um conjunto está ou não contido no outro. Por exemplo, eu posso dizer, os naturais está contido, o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos reais.
Isso é verdade. Mas se eu disser o conjunto dos reais está contido no conjunto dos naturais, é mentira. Por quê? O conjunto dos reais, apesar de os naturais ser parte dele, ele não é inteiro dentro desse natural. Ele não cabe inteiro dentro desse conjunto dos naturais. Então, ele não está contido nos naturais. Mas os naturais, como cabe inteiro dentro dele, então os naturais estão contidos nele. Ok? Até agora? Beleza. E o contém e não contém é bem parecido. É quase a mesma coisa. Dizer que os reais contêm os naturais. Quer dizer que dentro dos reais tem os naturais. Bem parecida a nomenclatura. E aí, interseção de conjuntos, ele entra na parte de operações com conjuntos. Interseção nada mais é do que o símbolo da interseção, esse U de cabeça para baixo aqui, ó. A interseção entre dois conjuntos é o que existe em um conjunto que existe no outro conjunto ao mesmo tempo. Então, nesse exemplo aqui, a gente vê que o que tem em A e tem em B ao mesmo tempo é 9 e 11. Então, a interseção A inter B é igual a 9 e 11. E lembrem sempre de representar o conjunto com essas chavezinhas aqui, tá? União de conjuntos é muito simples. União de conjuntos é só juntar todo mundo. Ó, tem o conjunto N e o conjunto M aqui, então a união é representada por um U aqui, ó, um U gigante. Então, a união entre esses conjuntos é só juntar todo mundo, escrever todo mundo. Aí, aqui acontece um negócio, ó. O 3, ele tanto pertence ao N, como ele pertence ao M, certo? Como é que eu faço? Eu escrevo 3 duas vezes? Não, você só precisa escrever o 3 uma vez. Então, a união entre esses dois conjuntos vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? E a diferença entre conjuntos é simplesmente o que tem um que não tem no outro. Por exemplo, aqui tem o conjunto A e B. A é formado por 2, 3, 1 e 4, e B é formado por 1, 4 e 6. A gente vê que tem uma interseção entre eles aqui, né? Como eu faço A menos B? A menos B é tudo que tem em A que não tem em B. Então, esse 1 e esse 4 vai entrar? Não, porque esse 1 e esse 4 também fazem parte de B. Então, quando eu fizer A menos B, o que tem em A que não tem em B? É só esses dois aqui, ó. Tá aqui, A menos B igual a 2 e 3. E se eu fizer B menos A? B menos A. O que tem em B que não tem em A? Só o 6, né? Porque o 1 e o 4 também estão em A. Então, B menos A é igual a 6. Essa nomenclatura aqui em cima, ó, é igualzinha àquela que a gente viu no começo. A diferença é que esse aqui, ao invés de ter um conjunto numérico, a gente tem o U. E a gente viu lá na aula de função, na aula de equação do primeiro grau, que esse U aqui representa o conjunto universo, não é? Nesse caso aqui, o conjunto universo vai ser... Foca. Nesse caso aqui, o conjunto universo vai ser isso tudo aqui. Todo mundo que está aqui. Esse é o universo. Todo mundo que está aqui. Todas as possibilidades de que esse x pode assumir, certo? Então, aqui, ó. X é o conjunto A menos B. É x pertencente ao universo, esse universo aqui. Tá o quê? X pertence a A e x não pertence a B. Então, pertence a A e não pertence a B. Todo mundo que pertence a B aqui vai embora. Lembra que eu falei que vocês iam ver bastante o pertence e não pertence? Olha aí. Aí a gente entra na parte de conjuntos numéricos, certo? Conjuntos numéricos é aqueles conjuntos que eu falei para vocês, ainda agora que a gente estava falando aqui, são os tipos de números. Eles são formados por números e esses números eles têm características específicas. O primeiro conjunto que a gente aprende é o dos naturais, que são os números que a gente usa para contar. 1, 2, 3, 4, 45, nanana, são sempre números positivos, porque são números naturais. E a gente tem aqui alguns subconjuntos dos números naturais, ó, o n asterisco, conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, sem o zero. Tem mais alguns exemplos de subconjuntos aqui, dos naturais. Tá? E aí a gente vem para o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros, eles têm os naturais dentro deles e eles acrescentam mais números, que são os números negativos. Então, se vocês prestarem atenção, ó, a partir do zero, aqui são os naturais. E aí, o que ele acrescentou foram os números negativos. Mas todos são inteiros, não tem nenhum número quebrado aqui. Então, esse é o conjunto dos inteiros. E aí, a gente tem aqui alguns subconjuntos dos números inteiros, que é bom vocês darem uma olhada para ficar ciente. E aí, tem o conjunto dos números racionais. Ele engloba todos os outros dois anteriores e acrescenta mais alguns, que são as frações. Aqui sim entra aqueles numerozinhos quebrados, 1,5, 1,72, 25,3. Todos esses números quebradinhos, ou que são resultados de fração assim, eles entram nesses números racionais também, tá certo?
Ó, importante ressaltar que dízimas periódicas são números racionais e não irracionais. Por que que eu falei sobre dízimas periódicas? O que são dízimas periódicas? São aqueles números que a gente tem que, depois da vírgula, ele segue um padrão. Ele vai sempre se repetindo. No caso aqui, a gente tem que o 3 está sempre se repetindo. E aqui a gente tem, ó, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, e assim vai. Isso é uma dízima periódica. Significa que ela tem um período e que esse período vai ficar se repetindo. Esse é um número racional, tá certo? No caso das dízimas não periódicas, que é aquelas que você não pode, você não acha um padrãozinho assim se repetindo, elas são irracionais, a gente vai ver já já. E aí, note que todo inteiro também é um número racional, assim é um subconjunto de quê, tá tudo certo. Aí vamos aqui. Conjunto dos números irracionais que a gente estava falando. Ele não engloba nenhum dos outros conjuntos, ele é o diferentão. Porque nele só entra quem não é racional. Todos esses outros aqui, até os números racionais, eles têm um comportamento de padrão, eles sempre se repetem depois da vírgula, eles podem ser representados como fração, essa coisa. Nesse caso aqui, isso não dá certo. Aqui entra aquelas dízimas não periódicas, ó. Se vocês olharem direitinho, não tem um padrão que vocês consigam fazer com que ele repita. Isso daqui é o resultado da raiz quadrada de 7. E esse número aqui, ele segue infinitamente, ele não tem fim, né? E a gente tem outros exemplos, o famoso raiz de 2, né? Aproximadamente 1,41. A gente tem o famoso raiz de 3. Tem também o número π, que a gente usa muito para calcular a área de círculo e comprimento de circunferência, essas coisas. Então, todos esses números, eles são números irracionais. E a gente tem o grande conjunto dos números reais. Esse daqui, ele engloba todos os anteriores, inclusive os irracionais também. Ele é como se fosse a mãezona que recebe todo mundo. Para ser um número real, ele tem que ser qualquer um desses outros aqui. A única coisa que ele faz é unificar todos eles dentro dele. Então, a gente tem aqui alguns subconjuntos dos números reais, e aqui a gente tem para exemplificar melhor. Tá vendo? O que ele faz é reunir todos esses conjuntos aqui num conjunto só, que é o conjunto dos números reais. Existe outro conjunto que é o dos números imaginários, mas esse aí vocês só vão ver lá no ensino médio, tá? Então, aqui nós temos, ó, os naturais, os inteiros, os racionais. Os irracionais, que são os diferentões, mas todo mundo faz parte da mesma família, que é a família dos reais. Tá certo? Aí aqui tem algumas propriedades dos conjuntos numéricos, blá blá blá. E tem os exercícios. Os exercícios estão bem simples, tem até algumas de marcar, tá? Então, aqui na 1, vocês vão usar pertence ou não pertence para relacionar os elementos. Aqui tem o conjunto A e tem o conjunto B. Então, aqui na letra A, 2 e A. Você vai dizer se 2 pertence ou não a A. 4 e B. Você vai dizer se 4 pertence ou não pertence a B. E assim com os outros. Aqui, a respeito do conjunto Z, dos inteiros, escolha a alternativa correta. Aí você vai escolher aqui. Menos 10 pertence a Z, raiz de 2 pertence a Z, menos 1 não pertence a Z, 5 pertence a Z. Você vai escolher a opção correta. Aqui, porque os naturais são subconjuntos dos inteiros, racionais e reais, mas não são subconjuntos dos irracionais. Aí você vai lá e olha. Aí aqui eu tenho 3 conjuntos, A, B e C. Aí eu quero que vocês escrevam A menos B, ou seja, o que tem A e não tem B. A menos C, o que tem A que não tem C. E B menos C, o que tem B que não tem C. E aí depois eu quero que vocês escrevam a união desses 3 conjuntos, que são todos os elementos de todo mundo, e a interseção, que é o que há de comum entre todos eles. A interseção também pode ser vazia, tá? A união daqui nunca vai dar vazia, porque como é a reunião de todos os conjuntos, ela nunca vai poder dar vazia, mas a interseção pode. Aqui, marque o conjunto a que cada número a seguir pertence exclusivamente. Nós vimos aqui, por exemplo, nós vimos aqui que um natural, ele também pode ser considerado um número inteiro, também pode ser considerado um número racional, também pode ser considerado um número real. Mas eu quero que vocês façam nessa questão, é que vocês separem direitinho, por exemplo, o que só pode ser natural. Aqui. O que pode ser natural. Tem um número que é tipicamente natural lá, ótimo, põe aqui nos naturais. Tem um número que é tipicamente inteiro lá, ótimo, põe nos inteiros. Tem um número que é racional aqui, põe lá nos racionais. Ou põe lá nos irracionais, tá? É para fazer isso. E aí vocês vão escolher apenas um. Por exemplo, raiz de 9 é o quê? É natural, inteira, racional, é irracional? É o quê? E escolham só um conjunto
para cada número, tá? E aqui a 6, escreva por extenso os conjuntos a seguir. Então, vocês vão escrever esses conjuntos aqui. Lembra que eu falei o que significa? Agora vocês já sabem fazer bem direitinho, né? Tem aqui 4 conjuntinhos para vocês escreverem. E é isso. O restante a gente tem as referências aqui e dá tudo certo. E para quem tiver tempo, disponibilidade e quiser dar uma olhadinha nesses vídeos aqui que eu indiquei, é muito bom. Não são vídeos compridos não, mas é muito bom para saber algumas coisinhas sobre conjuntos numéricos e também relações entre elementos e conjuntos. Essas relações aqui são aquilo que eu falei de pertence, não pertence, contém, não contém, está contido, não está contido. Então é isso. Tchauzinho!